Agradecer a Deus por esses momentos. Nós estamos aqui para aprender da sua palavra, mais entendimento da Bíblia, o qual já vimos durante esses estudos todos, e a grande necessidade do conhecimento da palavra de Deus, e através dela que temos intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, entendemos a nossa origem e do nosso destino. Agradecendo ao nosso Cristo Jesus, nosso Messias, nosso Mestre e nosso Salvador. O sacrifício maior que ele fez, o qual possibilitou o retorno à vida eterna e à vida de convívio e intimidade com Deus. Agradecemos ao Espírito Santo e pedimos a Ele o entendimento da palavra de hoje. A paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Amém. Então vamos dar continuidade, né, ao estudo do kit de sobrevivência do cristão. Né? Então, como Jesus falou, todos nós iríamos passar por dificuldade nessa vida. Né? Mas não se preocupe que ele já venceu o mundo. E cabe a nós então, na hora que começarmos a deparar com as dificuldades, nós primeiro lembremos dele. Essa é a única saída, é a única alternativa, lembrar dele. Porque se nós não lembrarmos dele, nós entramos em pânico. Quando entramos em pânico, nós melindramos, nós nos ofendemos, e é aí que o Satanás aproveita para colocar os pés dentro da nossa casa mental. Né? Então, esse foi mais ou menos o resumo da aula passada. Hoje, continuando o mesmo assunto, vamos ver ali, né? Não entre em pânico. Não entre em pânico, acredite. Né? Ou seja, tenha fé. Primeiro, socorros espirituais. Vamos, quer ler para nós lá? Vamos lá. Qual é a primeira coisa que você deve fazer em uma situação de crise? Certo dia, enquanto eu lia João 14, 15, 16, o Senhor começou a me dar a resposta a essa pergunta. Em João 16, 1, Jesus diz: essas coisas os tenho falado para que não vos escandalizeis. De acordo com Marcos 14, 17, quando uma pessoa é ofendida, Satanás tira a palavra de Deus dela. Em outras palavras, quando você se ofende, a palavra de Deus para se liberar seu poder vivificante em sua vida. Quando você se ofende, quando se machuca, a palavra para de operar. O Senhor diz: essas coisas os tenho falado para que não vos escandalizeis. Vamos parar aí, né? Muita coisa para se falar. Então, qual é a primeira coisa que se pode fazer em uma situação de crise? Ou seja, a hora que você... Geralmente, a crise te pega de surpresa. Né? Por quê? Porque nós somos imprevidentes. Né? Nós somos imprevidentes. Nós não calculamos as coisas. Nós não estudamos o manual de vida, de procedimento. Então, ela vem de surpresa. Então, como que nós devemos fazer? Devemos analisar tudo na nossa vida e ir ao manual, né, de vida, que é a Bíblia. Né? E nos prepararmos para tudo. Por exemplo, o que pode acontecer se eu estou dirigindo? Pode haver um acidente. Né? E se eu falei, né? Deixa eu ligar. Até que enfim. Aqui eu tenho de ligar. Eu liguei. Então, se eu passo por uma dificuldade na hora, eu tenho primeiro me acalmar. Né? Me acalmei, aí vou analisar a situação e vou ver as minhas alternativas. Né? Vamos supor, o máximo de gravidez. Se eu morrer, olha aí, quem está preparado para a morte? Todo mundo pensa que vai morrer de velhinho, né? Mas ninguém acha que está velhinho. Quem está com 70 está velhinho? Não, né? Pensa que vai morrer no 100, né? Então você tem que se preparar até para isso. Por quê? É importantíssimo você manter o autocontrole nessa hora. Aqui para frente vai dar exemplo de um cara que se manteve em controle. O que aconteceu com ele? Deus pôde agir naquele momento e ele sobreviveu, enquanto que a maioria pereceu, morreu.
Então é quando você se mantém em controle e se liga a ele, a Deus, ele pode agir. Ele consegue agir. Agora, se você se desesperou, você enervou, botou culpa nisso, naquilo de Deus, aí não tem jeito de agir. Né? Eu tenho um exemplo do professor meu lá no estudo bíblico, né? Ele falou, estava ele, a mulher dele, mais um casal. E eles dirigindo, quando pensa que não, apareceu um cara cortando na contramão e veio, pegou eles de frente assim. Mas antes de chocar, ele, né, e os outros que eram bem cristãos se manteram tranquilos e falaram, Jesus, sabe o que aconteceu? Eles atravessaram dentro do carro e continuou. Ele falou isso para nós. E eu acredito nele, porque é um homem de Deus. Ele simplesmente atravessou o caminhão e continuou. Ele até olhou para trás e viu o carro continuando. Quer dizer, é mão de Deus ou não é mão de Deus? Né? E aqui vai dar na frente aqui o exemplo desse senhor aqui que ele conta. Né? Então manter a tranquilidade, não se desesperar. Ou seja, então vai se preparando para tudo que pode acontecer. Né? Eu estava nos Estados Unidos, eu dei esse exemplo aqui, eu sabia que meu pai e minha mãe estavam velhos e podiam morrer qualquer hora e eu não tinha jeito de vir. Então, o dia que soube a notícia, eu fiquei tranquilo. Eu lembro, eu estava trabalhando num restaurante, a Marlene me ligou, me falou, e eu simplesmente continuei trabalhando. Eu chorei na hora, senti e tal, mas continuei. Né? Por quê? Eu já tinha preparado meu coração para isso. No desespero, não entra em desespero, começa, lá no serviço vai embora. Né? Tem que conseguir a passagem rápida. Então você tem que se preparar toda a situação. Fala para ela, a mãe dela com 92 anos, tá velhinha, então já pensa o que você vai fazer. Né? O exemplo também que eu dei do meu amigo, ele veio embora, chegou aqui, a única coisa que ele lembrava da mãe dele morta no coração, no caixão, toda, né? A última lembrança dele foi uma lembrança dessa. A dificuldade de ele voltar para os Estados Unidos, e ele falou que se arrependeu. Né? Então, já estava morto. Estava morto, o que ele vai fazer, né? Então, vamos ver o que mais. Essa é que eu grifei aqui. Quando uma pessoa é ofendida, Satanás tira a palavra de Deus dela. Ele tira a palavra de Deus dela. Quando você é ofendida, você passa a se irritar, passa a condenar outras pessoas, passa a criticar outras pessoas. Então a tranquilidade da palavra de Deus não está em você mais. Né? Então o Satanás ele aproveita da situação. E é aí que ele joga tudo no você. Né? Joga tudo no você. Então aqui ele falou também que muito importante. Quando você se ofende, quando se machuca, a palavra para de operar. Então a ofensa é a arapuca do Satanás. Né? Quando você se ofendeu, quando uma pessoa faz uma coisa para você no trânsito, ou sua mulher, seu marido, ou qualquer pessoa, né, que você lidou com ele te atacou, se você não se sentiu ofendido, aquilo passa. Né? Geralmente quando você está num bom astral, a pessoa faz, você nem se ofende, né? Mas se você está no seu estado normal e a pessoa te ofende, é como se ele vai e aperta aquele botãozinho seu da irritação, né? da ofensa, do escandalizar. É aí que você se descontrola. Né? E aí você perdeu o resultado positivo que a palavra de Deus traz em você. Né? Bom, vamos continuar? Nós estamos em Jesus disse? Então, Jesus disse isso aos seus discípulos na noite anterior da sua crucificação. Em João 13, versículo 32 a 33, Jesus disse que sabia todas as coisas que virão sobre ele. Ele sabia todas as coisas que viriam sobre seus discípulos também. Ele estava totalmente ciente da situação. Ele veio a seus discípulos para dar-lhes algumas instruções de última hora,
antes do momento mais difícil que eles já experimentaram em suas vidas. Ele supera qualquer coisa que você ou eu já tenhamos ou venhamos encontrar. Então ele já sabia de tudo que ia se passar, tanto com ele como os discípulos. Então ele sabia que ele tinha que alertar eles, né? Que aqueles momentos ia ser crucial na vida deles. Né? E infelizmente, né, esses momentos cruciais antes do momento sublime aquelas atitudes que você deve tomar, que são os mais importantes, porque eles vão refletir e acarretar na sua vida seguinte. Por exemplo, se você se ofende numa briga de trânsito, está armado, vai lá e ataca o outro e mata. O que vai acontecer? Sua vida desmorona. Né? Sua vida desmorona. Você viu que filme que está assistindo? Hum. Se a faca enfia, desmoronar. O cara não ia ser isso que é. Não ia ser isso tudo, essa bênção toda, né? Então, o Satanás aproveitando daquela crise de ira dele. Mas, graças a Deus, ele foi na palavra de Deus e falou diretamente para o Senhor. Tira essa ira de mim, Senhor. E aí ele começou a se controlar, né? Pensando em Deus, agindo com Deus, e foi um homem, né? Ben Carson foi um dos maiores cirurgiões cerebral dos Estados Unidos. Ele foi candidato a presidente, não ganhou, mas o Trump ganhou e chamou ele para ser ministro. Ele foi um dos excelentes ministros que teve. E era um negro, né? Um preto. E se controlou e deixou Deus agir na vida dele, né? Então ele soube agir e procurar Deus nessas horas críticas, né? Então, como estava falando, aí o cara mata, vai preso, né? Vai tomar aí 10, 20 anos de cadeia, e a família se desorganiza toda. Cadê o pai provedor? Então, assim, por um momento de imprevidência, ele arrasou a vida dele e daqueles que dependiam dele. Você quer ler esses discípulos? Os curtos, né? É outra coisa. Esses discípulos? Passou. E esses discípulos eram literalmente as pessoas que Jesus usaria para estabelecer sua igreja e derrubar o reino de Satanás. Portanto, creio que Satanás lançou contra eles todo o desânimo, dúvida, confusão e tormento que tinham. Foi um momento de crise. Eles haviam abandonado famílias, carreiras, tudo, por Jesus. E eles estavam em uma situação que ia testar sua fé, que Jesus era o Messias mesmo. Então, não importou tudo que eles viram Jesus fazer, os milagres, os ensinamentos, né? Naquele momento ia ser crucial. E Jesus preparou eles. Mesmo assim, o que aconteceu? O Pedro pegou a espada do soldado lá do templo, né? Pegou a espada e ele cortou a orelha do soldado. Né? Olha só. Olha o que ia acarretar nisso tudo. Jesus teve que fazer um milagre, né? Jesus teve que fazer um milagre. Pegou a orelha do cara no chão e colou a orelha do cara de volta. E falou com Pedro, pela espada fez e pela espada será ferido. Né? Então, se Jesus não fizesse isso, a coisa ia ser pior, que aí ele prender Jesus e todos os apóstolos juntos. Mas Jesus precisava deles para dar continuidade, né, ao cristianismo. Então, ou seja, foi a penúltima imprevidência do Pedro, né, que a próxima ia se negar a Jesus 3 vezes. Foi ele que levou Simão Pedro. Antes do galo cantar, né? Wanda, quer ler lá? Jesus disse. Jesus disse, eu estou falando essas coisas para você que você não deve se ofender. Em outras palavras, se os discípulos tivessem prestado atenção ao que Jesus disse aqui, eles não teriam se ofendido. Eles poderiam ter se reorganizado, regozijado durante aquele período tão difícil. Portanto,
João 14, 15, 16, em forma de cápsula, é usado o que você precisa saber em uma crise quando sua fé está sendo testada. Se isso não se aplica a você nesse momento, espere, vai. Cada um de nós precisa saber disso. Precisamos ser educados nessas preocupações antes que a crise chegue. Quando ocorrer uma crise, sua primeira reação, a primeira coisa que você faz quando Satanás ataca, geralmente determina o resultado. Viu? Interessante, né? Então, como ele falou assim, quando sua fé está sendo testada. Quer dizer, você pode estudar, você pode ter teoria, você pode saber a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas ao momento do teste. É igual o estudante, ele frequenta as aulas, faz exercício, responde a pergunta, mas tem o dia do teste. Aquele dia do teste que ele vai provar. Então o teste nosso é essas horas que nós deparamos com pessoas difíceis, pessoas que sabem o nosso ponto fraco, né? Que sabem onde o botãozinho está, o botãozinho da ira, né? Então é essa hora que nós A devemos. reação da gente, É. todo o controle da reação. É. E esse controle vem na hora, você tem que preparar esse controle bem antes. Para você saber reagir bem, você tem que se preparar Tem que antes. preparar antes. Tem que se preparar antes, né? Essa é a mensagem aqui que ele deu. Bom, agora vamos os fogos da adversidade. Não faz muito tempo eu estava lendo um livro chamado Terror em Tenerife. É essa história do cara que estava no avião, tá? Vamos ler. Ah, tá. Isso me lembrou do que estávamos falando aqui. Este homem, Norman Williams, esteve no acidente nas Ilhas Canárias em que 2 enormes 747 aviões, né, caíram na pista e queimaram. Apenas algumas pessoas de 500 ou mais escaparam. Os demais foram mortos. Foi milagroso como William saiu. Ele olhou para as pessoas de cada lado dele e estava tão quente, a carne simplesmente derreteu delas. Ou seja, o fogo do combustível, né, é um calor imenso. Né? E pegou fogo e as pessoas, isso derretendo. A maioria dos 500 morreram, né? Bom, mas qual é a reação dele? Eles se tornaram esqueletos instantaneamente. Ele disse que as pessoas que normalmente eram boas, velhinhas de 60 ou 70 anos, viu, nós estamos velhinhos, né? Gritavam coisas tão vis que era inacreditável. Olha só, a reação daquelas pessoas, né? Ele não conseguia descrevê-lo. As coisas que estavam escondidas no fundo de seus corações surgiram em uma situação de crise e o incomodaram mais do que qualquer outra coisa. Mas o que saiu de suas boca foi diferente. Mas o que saiu de sua boca, dele, né, foi diferente. Ele estava buscando o Senhor. Ele havia concordado com sua mãe antes de partir na viagem que ele estaria seguro. A primeira coisa que saiu de sua boca foi sua fé de Deus, de que Deus o protegeria. Né? Ele teve uma enorme bola de fogo vindo direto para ele, mas ele não foi queimado. Então, um trem de pouso veio voando para ele. Ele simplesmente pegou a coisa e jogou fora. Houve uma explosão bem acima de sua cabeça. E o avião, com 3 metros de altura naquele ponto, foi rasgado. Ele pulou, ele aproveitou, né? E pulou por aquele buraco, apesar de ter 50 anos e estar acima do peso. Deus o livrou sobrenaturalmente. Viu? Então, por quê? Porque ele estava sintonizado com o Senhor. E os outros? Até velhinhos de 70 anos, né? Começou a xingar, começou a gritar, sair coisas horríveis da boca deles, né? Norman Williams não teve tempo para sentar e perguntar, agora vamos ver o que devo fazer nessa situação. Ele não teve tempo. Foi tão instantâneo, mas a condição mental dele foi
que ele estava com o Senhor. Protegido. Então, e quando você está conectado com Deus, Deus Ele não age. falou de boca para fora, mãe, eu vou porque Deus me protegeu. Eu estou Ele protegido. falou com fé, É. com firmeza. Com fé. Ele usou a fé. É. Por isso que ele não se ofendeu, ou se escandalizou com a situação. Então, é uma lição, né? Wanda, primeiras coisas por último. Sua primeira reação vai determinar o resultado em uma situação de crise. Raramente temos o luxo de sentar e olhar para as coisas. A atitude que você tem quando Satanás vem contra você vai determinar o resultado final. Se você puder se apegar a essa verdade, ela revolucionará a sua vida. Tenho ensinado isso em todos os lugares que vou e tenho visto mais resultados do que qualquer coisa que já ensinei. É baseado em verdades simples da palavra, mas se você se estabelecer nelas, elas evitarão que você seja ofendido, e a palavra de Deus produzirá em sua vida. Em João 14:1, Jesus diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Agora, isso é tão simples que você pode perder. É muito profundo, no entanto. A primeira coisa que você tem a fazer quando Satanás vem contra você é tomar a decisão de não deixar seu coração ser perturbado. Se você diagramasse essa frase, o sujeito entendido seria você. Você não deixa seu coração ser perturbado. Deus lhe deu a escolha. Deus lhe deu poder sobre o seu coração. Novamente, isso é tão simples que muitas vezes perdemos. A grande maioria das pessoas com quem lido e que são atacados por Satanás realmente não entendem isso. Muitos deles acreditam que em determinada situação não há como ajudar, a não ser ficarem deprimidos e desanimados. Eles justificam emoções que são contrárias à palavra de Deus, mas esse é um comando tanto quanto qualquer outro comando da palavra, tão quanto: não cometerás adultério, não furtarás e não matarás. É uma ordem direta do Senhor. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é dizer: não vou deixar meu coração se perturbar. Então, ele está falando que essa é um comando de Deus também para você. Ou seja, faça isso. Se não fizer, você vai se dar mal demais. É a mesma coisa que nos 10 mandamentos. Não matarás, né? Não desejar a mulher do próximo, não faça isso, faça aquilo. Quer dizer, não mesmo. É imperativo. Ou seja, também, não se turbe os vossos corações. Né? Porque a consequência é a mesma. Não matarás. Se você matar, o que vai acontecer? Como eu falei, você vai se dar mal. Você e aqueles que dependem de você. Né? E a mesma coisa, não se turbe o vosso coração. Porque se você se perturbar, Satanás aproveita a situação e pode acabar com a sua vida. Né? Então é muito grave e tem que ser obedecido. Né? Não é uma escolha. Faça. Então aqui na frente eu vou mostrar, ele fala duas opções que você tem. Aí ele fala: escolha essa, não escolha a outra. É que você chegar na bifurcação, né? Já aconteceu conosco na última viagem, né? 2 vezes. Numa bifurcação nós pegamos o lugar errado. Nós vamos descobrir que estava errado. Na segunda, 20 quilômetros depois. Ó, perdemos 20 quilômetros. E é 20 para ir e 20 para voltar. Né? Então, se eu tivesse pegado o Google Maps traçado, não tinha acontecido isso, né? Preparado para a crise, né? Então, Depressão, né? Então, como ele falou, não fiquemos deprimidos e desanimados, né? Porque temos que seguir a escolha certa, né? Essa aqui também é muito boa. Depressão derrubando os cristãos. Ó, depressão derrubando os cristãos. Modeste, quer ler? Enquanto viajo, o maior problema que encontro no corpo de Cristo é o desânimo e a depressão. Pelo menos 3/4 das pessoas com quem lido constantemente
lutam contra essas emoções. Não há desculpa para isso. Há razões, mas não há desculpas. Chegou? Continuando? Pode ir. Chegamos ao ponto em que achamos que este tipo de emoção é normal. Muita gente tende a resistir e caminhar em vitória por um breve período de tempo. Eles têm limites ou limites para o quão longe eles irão crendo em Deus. Quando certas coisas acontecem, como alguém morrendo, eles dizem: bem, como você pode esperar que alguém não fique desanimado ou não sofra? Bem, eu garanto a você que o Senhor Jesus Cristo carregou nossas dores e carregou nossas dores. Isto não quer dizer que você não sente falta de uma pessoa, mas não há justificativa para entrar em luto e se tornar destrutivo. Se tornar destrutivo. Né? Ou seja, né, ele falou, no corpo de Cristo, ou seja, na igreja de Cristo, né, entre os cristãos, o que ele vê 3/4, né, é desânimo e depressão. Desânimo e depressão. Olha só. Deveria ter isso? Não. Quem tem Deus no coração, não tem como se desanimar e entrar em depressão. Se entrar em depressão é porque falta algo. E esse algo é o próprio Aí o Deus. quadro do Fábio de Mello mais Marcelo entra em depressão. Muito profundo. Mas não tem porquê. Ou seja, se deduz que falta algo. Falta algo. Por Então, mais que ele entenda a Bíblia, estão se atuando superficialmente. Né? Atuando superficialmente. É a mesma coisa no casamento, quando não há o amor, a primeira crise que acontece é divórcio. Né? A primeira dificuldade que aparece, quando lá no início fala na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, na doença e na saúde, né? Avisa antes. Aí quando chega na primeira pobreza, entrou em bancarrota, um para lá, um para cá. Aí é a briga. Aí vem a briga, né? Problema financeiro, né? Ou adoeceu, o outro falou assim, não vou carregar isso pro resto da vida não, tem que ter minha vida. E Quer que aí sua vai. mulher doente toda a vida? Sua mulher? Então, aí que vem as coisas. É a mesma coisa do cristão, né? O cristão passou uma dificuldade, né? Tá entrando em depressão? Peraí. É a mesma coisa você programar uma viagem e não botar gasolina no carro, não fez a manutenção preventiva, né? Está sendo previdente, né? Então, ele falou aqui, há razões, mas não há desculpas. Né? Há razão, mas a razão é a imprevidência. Né? Aconteceu, mas foi previdência da pessoa. Né? Muita gente tenta resistir à caminhada em vitória. Aí a gente vem com as desculpas, né? Bem, como você pode esperar que alguém não fique desanimado ou não sofra? Né? Aí falou aqui o exemplo aqui da morte, né? Da morte de um ente querido. Aí você entra em desespero. Por que vai entrar em desespero? Todo mundo vai morrer, né? A vida continua. Sabe que você não pensou nisso, não? Ou aquele outro seu ente querido era o seu Deus. Né? Como o Advais diz, né? Pais endeusando filhos, né? Filhos endeusando os pais, pessoas endeusando a fortuna. Né? Por isso que Deus falou, né? Não tenha outros deuses que são ídolos. Né? Ele é ciumento, ele quer que você tenha ele em primeiro lugar na sua vida. Bom, então falamos da depressão dos cristãos. Não era para existir. Né? E se tem é porque não são cristãos verdadeiros. Estão simplesmente atuando dentro das igrejas. Quem está no controle aqui? Esse aqui é muito bom. Quem está no controle aqui, Lenice?
temos uma autoridade como crentes, que a maioria dos cristãos perdeu. Satanás não tem nenhum controle sobre seu coração e suas circunstâncias. Ele não pode controlá-lo, a menos que você permita. Em Deuteronômio 30:19, Deus fala através de Moisés: eu chamo os céus e a terra para testemunhar hoje contra ti, que diante de ti pus a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Viu? Ele mostrou a você, na frente você vai encontrar uma bifurcação. A vida e a morte. Escolhe a vida. Viu? Viu como é que ele é? Ele é previdente, falou. Você vai encontrar a vida e a morte. Escolhe a vida. Né? Bom, continua. Se você fosse diagramar esta frase, você é novamente o sujeito implícito. Portanto, você escolhe a vida. Deus lhe deu a escolha sobre seu coração. Isso é poderoso, mas, novamente, as pessoas não perceberam que se permitiram justificar sentimentos e emoções que são contrários à palavra de Deus. Por exemplo, dizemos, claro, devo amar meu irmão e minha irmã, e devo andar em amor. Tentamos fazer isso na igreja e às vezes no mundo. Mas todo mundo tem uma pessoa que realmente fica sob sua pele. Assim, justificamos sentimentos contrários ao que Deus nos mandou fazer. Dizemos, bem, Deus não pôde esperar que eu ame essa pessoa. Viu? Então, quem está no controle de sua vida? Deus. Você. Você. Deus deu a você esse controle. Né? Então, quando nós falamos assim, Deus está no controle de tudo. Está certo ou está errado? Agora. Está certo ou está errado? Não, tá certo, não, tá errado. Errado. Quem tem no controle. Porque ele pode controlar tudo, mas ele passou para você. Ele nós temos que autoridade. A autoridade. É. Quando entrar 4 pessoas dentro do carro e só tem um volante, os 3 passou o controle para aquele. Para aquele. Tá? Então, aquele que está no comando. Assim foi Deus. Quando Deus chegou para o Adão e falou assim, subjugue tudo está sob o seu controle, os pássaros do céu, as aves, né? as bestas das florestas, dá nome, tudo que você fizer está feito. Então, Adão é quem? É a humanidade, somos nós. Então, nós estamos no controle. Agora, se nós cedemos esse controle para o Satanás, como Adão fez, né? O que aconteceu? Perdemos a vida. Né? Perdemos a vida espiritual. Né? Então, o que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ou seja, Ele é a nossa ligação para com Deus, Ele é a vida. Então, se a gente perder essa vida, como o Adão perdeu, e nós como descendentes perdemos, mas agora pegamos essa vida de volta através de Jesus, né? Então Jesus é a vida. Né? Ele é a vida ele é a mesma vida que foi dada para Adão e nós perdemos e agora nós pegamos de volta. Né? Então nós temos o controle. Entre a vida e a morte, Deus falou que escolhe a vida. Então escolhemos Jesus. Né? Nós temos a vida de novo. Agora, nós não podemos dar de mão beijada de novo para o Satanás. Né? Por que você está fazendo isso? E o sacrifício que Jesus fez para te comprar? Pagou caro por você. E você entrega de mão beijada de novo? Não faça isso, né? Então, ele fala assim, aí as pessoas vêm com as desculpas, né? As desculpas patenteadas que as pessoas vão falar. Bem, Deus não pode esperar que eu ame uma pessoa desse jeito. Aquela pessoa difícil, aquela pessoa aquilo. Aquela pessoa que sabe onde meu botãozinho da ira está, né? Mas se você tem o botãozinho da ira, é você que está no controle, né? Faça como o Ben Carson fez, o menino falou, Senhor, me ajude, tira essa ira de mim, não é? A gente tem que saber se controlar.
A gente tem que pedir auxílio a Deus para tirar. E Ele tira. Ele faz isso, Ele tira. Eu ouvi da boca de um cara lá nos Estados Unidos, numa reunião de estudo, aqueles caras mendigos, não tem lugar para morar, né? Aí eles iam na igreja para a reunião de estudo toda terça e toda sexta-feira. Ele falou assim, eu orei e abri meu coração e pedi a Deus para me desse o amor pelas pessoas. E o cara era um cara tão bacana, tão amável, precisa de ver. Tão amável, falou assim, isso é Deus que me deu, porque eu pedi. Né? É interessante isso, né? Pede que Deus falou, pedi e obtereis. Então ele foi para a rua porque deixou de andar. Não, ele estava na rua, mesmo morando na rua, ele pediu isso a Deus. Quer dizer, ali foi o início, né? Deus ia abrindo mais, ele pedindo mais, Deus ia abrindo mais as coisas da vida dele, né? Aqui, essa passagem que falou aqui assim, e se permitiram justificar sentimentos e emoções que são contrários à palavra de Deus. Né? Então, você, que é o sujeito aqui, você tem que controlar as suas emoções. Né? O Andrew Mack, ele dá o exemplo disso. Você em cima do cavalo, você segura a rédea. Né? O cavalo está ali solto, mas da onde você puxou a rédea, você está dominando o cavalo. As emoções são como esse cavalo, mas você domina. Né? Você tem que dominar suas emoções. Aonde estão as suas emoções? Na alma. Né? Na alma. Então, na alma é que estão as emoções, os sentimentos, os sentidos, né? A sua vontade. Elas estão ali porque ela foi programada. Agora, você tem a capacidade de reprogramar, de deletar, né? Então a alma do Adão praticamente no início nem existia, era só o Espírito de Deus nele que comandava tudo. E o Espírito de Deus é perfeito, né? O Espírito de Deus como estava aqui, 2 Tessalonicenses, depois aqui na frente vamos falar, né? Que são os frutos do Espírito, amor, paz, bondade, benignidade, autocontrole, né? Calma. É esse que você é. Nós vamos ler mais aqui para frente. Se não der hoje, vai ser semana que vem. Então, a sua alma que foi reprogramada, que foi programada erroneamente, você tem condição de deletar e deixar suas coisas boas vindas de Deus no seu espírito. Né? Então, você está no controle aqui. Tá? Adiante. Um casamento de conveniência. Vânia, quer ler? Em meu aconselhamento matrimonial, as pessoas invariavelmente me dizem, mas veja o que essa pessoa fez. E começam a me contar todas as coisas terríveis que seu cônjuge fez. O objetivo disso é justificar seus sentimentos. Eles dizem, sei que não devo ficar deprimido e desanimado. Sei que não devo ficar com raiva, mas veja o que eles fizeram. O que eles estão realmente dizendo é, bem, isso justifica meus sentimentos, isso justifica minha depressão, e isso justifica minhas ações. Mas não há nada que justifique nosso ser menos do que o que Deus nos chamou para ser. Não importa o que aconteça, morte, problemas físicos, problemas financeiros, problemas de relacionamento, seja o que for que o diabo esteja lutando contra você, Deus lhe deu a capacidade de superá-lo, mas você tem que escolher. Se você se identifica com o desânimo, a dúvida e a depressão, abre um precedente que o escravizará pelo resto da vida. Então, tudo é a escolha. Tudo é a sua escolha. Tá? Um acontecimento pode ser igualzinho que passa com a Glaucia e com o Wander. Ele vai tomar uma atitude e ela vai tomar outra. Né? Escolha de um do outro. Não é assim? Entre os filhos, lá em casa 7, na sua casa 8, né? A mesma coisa, do mesmo modo que os pais lidou com um, lidou com o outro. Mas um enxergou de uma forma e o outro enxergou de outra. Né? É a escolha sua. Se eu escolho ser rebelde, se eu escolho
ser irado, se eu escolho ser estovado, né? Se eu escolho ser manso, isso é seu, eu que escolho, né? Cada um pensa o que aconteceu já na sua vida. Foi a sua própria escolha, né? Eu escolhi ser trabalhador, o outro escolheu ser preguiçoso. O outro escolheu chegar atrasado, Não é o culpa outro do escolheu pai, ser da pontual, mãe. o outro escolheu chegar antes para fazer as preliminares e quando abriu a porta tá tudo certinho. Nós chegamos na loja ontem, né? Era 8 horas. Nós chegamos até 10 para 8. Cadê? Estava fechada a porta. Entra o empregado, fecha a porta e vai para lá. Aí, na hora que chegou um, era 8h04, falei, que hora que era? 8 horas, mas já são 8h04. Ah, não, é que primeiro nós chegamos fazemos oração, cristão, né? Fazendo oração, falei assim, vai, chega 10 para as 8, faz oração, 8 horas na porta. Mais cedo. Então, olha só. Eu te Escolhas. Você falando assim, aí a gente para ver. Geralmente os filhos acusam os pais, né? É. Um sempre acusando o outro. É o chefe, eu tô assim, é culpado, e procura um episódio qualquer na vida que causou aquilo. Não é, porque cada um é a escolha de cada um. Você não lembra que eu já Ninguém falei tem pra culpa, vocês a aqui culpa que não eu é estava do na minha outro. Não é adolescência? culpa não é do outro, é você mesmo. Eu estava na minha adolescência, eu queria me revoltar, né? O adolescente é rebelde. Mas então um motivo para me justificar. Aí comecei a procurar meu pai e minha mãe. E não enxergava nada que podia me justificar. Aí eu desisti de ser rebelde. Entendeu? Então é assim, né? Você sempre mas era aquele ali, né? Então, olha só o importante que ele falou. Ele fazia aconselhamento matrimonial, né? Quando ele ouvia o cara falava assim, mas ela fez isso, fez aquilo outro, é por isso que eu faço isso, por isso que eu sou assim. Né? É o que é isso? Está julgando a culpa no outro. Ó, eu bati nela, mas também é o que ela fez comigo. Você tinha que ver. Me atacou, me agrediu, me xingou, né? Aí voltando, o que o Adão falou? Também a mulher que você me deu. Ele acusou Deus, olha Deus só. é culpado. O sujeito na manhã anterior, ele, oi Senhor, vem cá e tal. Na manhã seguinte, olha que a mulher que você me deu. Na verdade, é a atitude dele, né? Ele caiu no erro, cedeu à tentação de Satanás e não foi culpa dele. Mas a verdade, a gente não escuta ninguém falar. Fui eu que fui causador, teve gente, não. Sempre assim, também não tinha isso, tinha aquilo. Então eu tive que fazer isso. Olha só o que a sociedade moderna fez, né? É os chamados, o liberalismo. Eles começaram, os juízes, né? Começaram a liberar os assassinos, o mau elemento, focando nisso. Mas esse rapaz, coitado, olha o que ele passou na sua juventude, teve fome, abuso dos pais, não tinha isso, não tinha aquilo. Então, não foi ele culpado, ele foi levado a isso. Então tá errado esse julgamento. Tá errado. Nada de levado, ele teve a escolha, ele escolheu. E quando é o contrário? Os pais deram tudo bonitinho e ele fez merda. Ele fez merda. Então é escolha. É escolha. É escolha. É escolha. Conclusão Então, o sujeito é você, né? Não é minha esposa, a mulher que você me deu, não é a serpente. E Se eu perante deixar essa essa assim, escolha, entra tudo. Entra saber com quem você convive, aquelas aulas anteriores. Saber com quem você convive, escolher. Más companhias corrompem o caráter. Então, daí vem as aulas anteriores, que quem entendeu, né? Bom, próximo assunto. Muito conhecimento pode ser uma coisa perigosa. Quem lê? Quer ler, Isso aí. Muito conhecimento pode ser uma coisa perigosa. Você pode pegar tudo que estou ministrando em João 14, de 15 a 16. No capítulo 14, 15 e 16. 14, 15 e 16. Você pode aprender sobre fé, você pode aprender sobre confissão, você pode aprender tudo o que a Bíblia diz. No entanto, em seu coração, se você se ofendeu, se foi ferido e se submeter a sentimentos de depressão ou desânimo, eliminará tudo de bom. Nada vai funcionar.
Continuar? Pode continuar. É por isso que algumas pessoas podem dar todos os passos que as pessoas escrevem para eles, memorizá-los e executá-los. Mas se seus corações estão desanimados para começar, não vai funcionar. Eles nunca estiveram de pé na fé. Novamente. Continuar? É. Novamente, a primeira coisa que você precisa para fazer é controlar suas emoções e dizer: em nome do Senhor, essas coisas não vai me pegar. Você tem a capacidade de fazer isso. A Bíblia diz que Ele colocou diante de você uma escolha. Ele ainda lhe diz qual escolha fazer. Então, obviamente, temos a capacidade de escolher. É uma mentira que você não pode controlar as suas emoções. Não é uma mentira, né? Você pode controlar sim. Nossa geração tem dito que você não pode reprimir sentimentos e emoções. Você precisa desabafar essas coisas e deixá-las sair. Essa psicologia teve um impacto maior na igreja do que a maioria de nós imaginamos. Né? Concordo que não se deve enterrar as coisas e deixá-las apodrecer, mas você deve se livrar delas, rejeitá-los e resistir a eles. Dar vazão a emoções que são contrárias ao que Deus lhe diz. Não é uma coisa positiva. Entendeu? Dar vazões a emoções que são contrárias de Deus não é uma coisa positiva, né? É uma coisa negativa que permite que Satanás tenha liberdade em sua vida. Então, no entanto, em seu coração, se você se ofendeu, se foi ferido e se submeter a sentimentos de depressão ou desânimo, ele eliminará tudo de bom. Nada vai funcionar. Ou seja, não basta só o conhecimento, o estudo, o aprendizado, mas você tem que, na hora da escolha, escolher bem e colocar a coisa em prática. Né? Mas depende do que está no seu coração, você pode tomar atitudes completamente inversas daquilo que você deveria ter feito. Né? Se, por exemplo, se você foi ensinado que ser pobre é que vai para o céu, então você nunca vai encarar a riqueza, né? Que dinheiro traz Não, felicidade. dinheiro no caso aí, a pessoa É o mal do entende mundo. humilde, né? A Ele humildade, pensa você que entende ser que é pobre ser é pobre. humilde. É. Não Ao é ser nada disso. humilde, você vai alcançar, né, o céu. A Igreja Católica, por exemplo, ela sempre falou isso: é o pobre, tem que ser pobre, né, tal. Rico não entra no Rico, reino do céu. Já ouviu interpreta isso? mal, o rico não entrará Mas no no reino reino do do céu. céu, Não é assim. Né? Então eles interpretam do jeito que quer e ficam se desculpando as atitudes e as escolhas erradas que eles fizeram, né? Então, quando ele fala aqui, é por isso que algumas pessoas podem dar todos os passos que as pessoas escrevem para eles, memorizar, executar tudo. Aí eles agem diferente. Então quer dizer que eles nunca estiveram de pé na fé. Né? Porque você pode conhecer a Bíblia, gente, pode conhecer, mas se você não tem a ligação com Deus, falha. É como você falou, padre tal, pastor tal, adulterou, padre entrou em depressão, ele nunca esteve de pé na fé. Na fé. Ou seja, ele esteve lá agindo, né? Agindo, atuando como um ator, né? Mas a ligação ele não teve, né? A ligação com Deus ele não teve. Ele passa tudo que está ali, o que tem que fazer, É. como entendeu da Bíblia, né? Mas Então ele fala aqui, é uma mentira que você não pode controlar suas emoções. Sim, você pode e deve controlar suas emoções. Né? Bom, como um homem pensa. Provérbios 23:7 diz que como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Tá? Então, como o homem pensa no coração, assim ele é. Ou seja, o que sai da boca é o que está no coração. Né?
Agora, superficialmente ele pode estudar, ele pode ser professor, ele pode fazer tudo. Mas o alicerce, a casa pode estar muito bonitinha, rebocada, bonita, não. O alicerce dela como é que está? Né? Então, no coração que está a base das coisas. Qual a programação da sua mente? É ser pobre? Rejeitar a bênção? Né? Então, sofrer para poder ganhar? Tem que sofrer. Tem que correr atrás. Outra coisa errada aqui dentro. Tem que correr atrás. Gente, você não tem que correr atrás. Tem que correr muito menos atrás. Você é o seu provedor? Quem é o seu provedor é Deus. Você tem que ligar aquele botãozinho e estar de pé na fé. Que aí jorra. Né? É Deus que abre as comportas do céu para você. Né? Ele fala em Malaquias 3,10. Ele que abrirá as comportas para descer as bênçãos para você. Não é você correr atrás. Que pelo esforço próprio não conseguiríamos nada. Né? Pouquíssimo. Mas você ligou nele, você está ligado nele, tudo bem. Tudo bem de bom. Né? Você pode não ter dito, bem, eu quero ficar doente, mas seu pensamento está doente. E essa é a razão pela qual você está doente. Você pode não ter dito, eu quero ser pobre, mas seu pensamento é pobre. E é por isso que você é pobre. Você pode não ter dito, quero ficar deprimido, mas está pensando em coisas deprimentes. E é por isso que está deprimido. Né? Interessante, né? Você pode não querer de boca para fora, mas por dentro você está pensando naquilo. O coração cheio, né? Seu coração está cheio daquilo. Né? A doença, eu não quero, eu quero sarar, Senhor. Que é só de boca para fora, lá dentro você está. Né? Porque tem gente que quando fala assim, o médico fala assim, você está com câncer, você vai ter 1 mês de vida. Com 10 dias ele morre. Ele já está doido para morrer. Só veio a oportunidade, né? Não é mesmo? Então, o Andrew Mark, ele fala uma coisa uma vez, que Deus falou para ele assim, não limita o Deus de Israel. E era uma passagem que estava lá no Velho Testamento, né? Nos 5 livros de Moisés. Porque os hebreus saíram do Egito e ficavam mendigando as coisas de Deus. Enquanto Deus estava dando tudo para eles, Deus protegia eles do sol escaldante do deserto, botando nuvem para eles. A nuvem ficava assim, quando a nuvem parava, eles paravam. A nuvem movimentava, eles movimentavam. À noite, estava escuro demais, Deus botava nuvens de fogo para iluminar para eles. Eles estavam com sede, mandavam Moisés bater numa pedra, saía água para eles. Eles estavam com fome, todo dia vinha o maná. Eles estavam cansados do maná, Deus começou a mandar as aves vir para eles comer as aves. Deus fazia tudo para eles. E eles estavam ali, e cada vez mais reclamando. Nós estamos aqui morrendo de fome, estava melhor estar lá na escravidão, lá no Egito, pelo menos lá não ia morrer, só limitando Deus, né? Aí o André Marco também falou isso, que Deus falou para ele, você está me limitando, pense alto, pense grande. Né? A gente pensa assim, eu queria uma coisa, mas são coisinhas bem pequenininhas. Não pense muito grande, pense acima do que você quer. Pensando assim, eu quero isso, mas eu quero receber mais, porque aí eu tenho para dar para os meus. Né? Não foi assim que Jesus se comportou quando mandou os apóstolos. Vai pagar a pizza. Gente, eu desliguei isso. Pode ligar para saber. Então, quando Jesus mandou eles julgarem as redes, ele falou assim, mas a noite toda nós julgamos as redes, não deu nada, mas já que o Senhor falou, nós vamos. Aí ele falou assim, joga naquele lado ali. Quando julgou, o que aconteceu? As redes se explodiram
né? E ainda tanto que eles chamaram os outros pescadores amigos deles para vir pegar também, que tinha muito para todo mundo. Então não limite a Deus. Isso é tão Então, interessante que você falou, Chico, que você jogando não pagar pizza. Hein, pai? Hein, Isso pai? aqui é engraçado, eu julguei. Você está dizendo uma coisa que nós estamos passando por esse ano eleitoral. Tem um monte querendo, não, melhor é quando estava assim, e tal, a gente não precisava trabalhar tanto, a gente não sofria tanto, não pensa grande, só pensa pequeno, só quer voltar, só voltar. Eu ouvi um vídeo um dia desse, a mulher falando que os petistas, né, eles são igual o povo de Israel. Está recebendo tudo de Deus, mas está pensando lá no Egito ainda, na época da escravidão. Não, é impressionante. Eu prefiro aquela época que eles roubavam tudo e a gente tinha o salarinho, ajudinha. Foi bom. Não é verdade? Você agora está tendo a oportunidade de trabalho, ser digno, né, de crescer, de conseguir coisas maiores, você está pensando nas migalhinhas, né? Pare de comer a migalha da mesa, levante, senta na cadeira e participe do banquete. Isso. Né? Somos 100%. Somos 100%. Como? 100%. Somos 100%. É a próxima. Somos provérbios, né? Tá certo. Somos 100% o que escolhemos ser. Somos o que pensamos, o que escolhemos. É vital que entendamos isso. Você não pode dizer que uma pessoa é 100% um produto do seu ambiente. Porque posso mostrar a você pessoas cujos pais eram alcoólatras, ou viciados em drogas, ou abusadores de criança. E eles escolheram seguir a outra direção, a vida, né? E viver a vida vitoriosa. Na verdade, alguns deles dizem: aconteça o que acontecer, nunca serei o que vi. E eles fizeram isso, né? Portanto, nossas experiências são resultados de nossas escolhas, não de nosso ambiente. O ambiente é um fator, mas nossa escolha é o fator decisivo. É que eu falei, o ambiente tem que olhar, mas aí a decisão A decisão é sua. tem jeito. A principal Porque a é decisão. mostrado para nós tudo, né? Mostrado a descrença, mostrado a irritabilidade, a revolta, a falta, né? O abuso, o crime. Mas você escolhe qual que é o melhor para você. É o exemplo que você deu dos pais, né? Então, filhos criados na mesma casa, mesmo jeito, mesmas crenças, tudo. Um o outro foi. Por quê? Foi os pais? É escolha. A escolha dele, da pessoa. É a escolha. Você que é o responsável por você, pelas suas atitudes, seus atos. Descrença, medo e pânico são escolhas erradas. Pode haver muitas razões pelas quais fomos ensinados a responder dessa maneira, mas, em última análise, a decisão é nossa. Wanda, quer ler uma bifurcação na estrada, uma escolha. Você pode reagir de duas maneiras quando uma crise o atinge. Você pode escolher ser encorajado ou desencorajado. Você não precisa ser derrotado em uma crise. Você não precisa temer. Você não precisa ficar deprimido. Até mesmo muitas igrejas pegam que você tem cumes de montanhas e vales em seu relacionamento com o Senhor. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Mas você não precisa ser assim. Se você não está se divertindo muito com o Senhor, se seu relacionamento não é uma tendência ascendente constante, não é porque Deus o fez assim, é porque você seguiu um pensamento errado. Você acreditou em uma mentira e permitiu que muitas emoções subissem e descessem. Você está seguindo suas emoções em vez de seguir sua fé. Então, a primeira coisa que você precisa fazer em uma situação de crise é agarrar suas emoções, agarrar seu coração e colocá-lo na direção que você quer que vá. Não permita que as circunstâncias ditem como você se sente e como você vai reagir. Isso é fundamental.
É importante que no momento em que algo vier contra você, você tome a decisão naquele momento. Então a gente vê, né, que igrejas, religiões, livros, seitas te dão conselhos, mas que não é aquela que você tem que seguir, né? O que Deus quer que a gente escolha a coisa certa, né? Escolha a vida. E como que fazer isso? Domando as suas emoções e seguir sua fé. A sua fé em Deus, né? Não é fé do jeito que vai, porque eles dizem que fé é religião, né? Fé é fé. Não. A fé é o quê? A fé, ela é um verbo, parece que é intransitivo. É fé em algo. Tem fé em quê? Fé em Deus. Né? Essa aqui é muito boa. Tu, hipócrita. Quer ler? Essa decisão não precisa ser baseada em como você se sente. Você pode se sentir hipócrita ao dizer: vou louvar a Deus mesmo estando deprimido. Você pode pensar: bem, eu seria um hipócrita se fosse em frente e agisse como se tudo estivesse bem. Você é realmente um hipócrita quando segue seus sentimentos, porque o verdadeiro é você. Seu espírito, a parte de você, nascida de novo. Está se regozijando com alegria indescritível e cheia de glória o tempo todo. 1 Pedro 1,8. Há sempre amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança em seu espírito. Gálatas 5:22. São os frutos do Espírito, né? Ou seja, vamos falar só desse parágrafozinho aí. Ou seja, o que você é? Você é o corpo? Não. Você é a sua alma? Infelizmente a maioria pensa que é, mas não, você não é sua alma. A sua alma é um reflexo seu que está agora. Infelizmente, um reflexo sujo. O que você é o Espírito. E olha o que está no Espírito. Né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança em seu espírito. Autocontrole, né? É isso que o Espírito é. O Espírito de Deus que está em você. É o que faltava, não era? Por que que falta? Porque você estava no pecado. E o pecado te matou. Matou esse Espírito seu aqui. Né? O que aconteceu? Quando você pecou, você caiu num poço e Deus ficou aqui. Você foi se afastando de Deus, não é Deus que afastou de você. Né? Aí o que Deus viu? Tá indo aí, estão indo para o buraco, estão indo para o buraco, você vai fazer. Eu vou ter que ir lá buscar eles. Buscou e não levou de novo. Ao nível do Adão de porque antes. ele é Pai misericordioso, e por isso que ele faz Por tanto nos amar. Né? Então, aí nos deu esse Espírito de novo. Então agora eu estou completo. O corpo, a alma toda ruim, né? Toda cheia de vírus, né? Aquelas coisas tudo que arrebenta o computador, igual o meu tá, né? Trojando. Então tá tudo assim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar, saber que eu não sou isso. Eu não sou essas emoções descontroladas, né? Então eu vou abrir meu coração e deixar Deus entrar, aí eu vou dar permissão para ele, tem um programa que dá permissão, né? Aí Firewall. abre o seu firewall, ele entra e deleta tudo de podre e agora eu vou me equilibrar, né? Então aí eu vou controlar minhas emoções porque eu acreditei agora de fé, de pé com a fé, que eu tenho que ser isso, eu tenho que ser só amor, alegria, né? Paz, ser bom, ter a bondade do meu coração, ter fé, ser manso, autocontrole nas horas difíceis, né? Por quê? Porque isso aí é eterno e é equilibrado, está selado.
Isso é de Deus. Né? Assim que eu era antes do pecado, na época do Adão, assim que meu tataravô Adão era, e assim eu sou agora. Então eu tenho que lutar contra esses programas malévolos que estão na minha alma. Né? Então, aí se eu dizer então aqui, com tu é hipócrita, se eu falar assim, vou louvar a Deus mesmo estando deprimido, você pode pensar que isso é ser hipocrisia. Não, porque eu sei que eu sou o Espírito, né? E eu vou louvar, mesmo que meus sentimentos da minha alma não estejam de acordo, mas eu vou louvar. O exemplo não foi o Andelmar quando ele falou? Ele recebeu o telefonema do outro filho dele, o fulano está morto. Aí ele, não, eu vou louvar, vou agradecer a Deus e vou acreditar nele de fé que ele vai ressuscitar meu filho, eu vou aproveitar para poder até falar para todo mundo, né? E dar esse exemplo. E foi. Quando chegou lá, o filho estava vivo. Né? Então, sempre, a moral da história é sempre eu acreditar que eu sou isso que a Bíblia fala, que eu sou. Os frutos do Espírito que estão em mim. Agora, eu vou deixar eles aflorirem. Nem os frutos da alma corrompida, não. Né? Bom, treine uma criança. Eu li tudo aqui? Não. Não? Não, lá faltou. Assim, né? Assim, a decisão depende de qual você considera ser o verdadeiro você, viu? Então, o verdadeiro você é quem? Espírito. O Espírito, e esse Espírito é qual? O Amor, Espírito de alegria, Deus. espírito. O Espírito de Deus, é o Espírito Santo de novo em você. Porque você estava 2, agora você é 3. Que você é o verdadeiro Espírito que tem uma alma que vive dentro de um corpo. Né? E, infelizmente, a maioria das pessoas pensa que é alma. Aí eu sou alma. Não, a minha personalidade está aqui, mas... Só a alma penada. Então, essa é a personalidade, é a máscara que eu me ponho para me mostrar para as pessoas. Mas o eu sou esse eu que Deus me deu agora. Por isso que fala, eu sou eterno. Eu, Espírito, sou eterno. O Espírito Né? é Ah, mas essa alma que vai acompanhar você, vai chegar lá, ela vai tomar um jato d'água, que Deus vai tirar toda a impureza que resta nela alma ainda. penada. Né? Eu imagino assim, você aqui com Deus, você lutou e tirou uma porcentagem boa, mas vai chegar meia suja lá, eles vão pegar aquele canudo do bombeiro, você assim, aí você chega lá, bem limpinho. Né? Uma hora pode passar. Então, assim a decisão depende de qual você considera ser o verdadeiro você. Se você considera a parte emocional de você como o verdadeiro você, você é um hipócrita por agir de forma diferente. Mas se você se vê em Cristo Jesus, reconhece que é uma nova criatura e olha para si mesmo através da palavra de Deus, o verdadeiro você, o Espírito, assim será. Né? Sinceramente, sairá. A tradução foi mal feita. Seu espírito nunca foi deprimido, né? O Espírito de Deus nunca foi deprimido, nunca fica desanimado, nunca fica com medo. Se você sente algo contrário a isso, você é um hipócrita, do ponto de vista de Deus. Se você seguir esses sentimentos, por exemplo, alguém diz algo que fere seus sentimentos. O que você vai fazer? Você tem uma escolha. Você pode descer e reclamar sobre isso. Ou você pode crescer e perdoar a pessoa. Como eu estou falando, você está no trânsito, um cara chegou, buzinou para você, encheu o seu saco, aí o que você faz? Mata. Ou você mata, ou você simplesmente ignora e vai embora, ou então deseja o bem para ele e prossegue. Né? Difícil, É mas a nós alma, temos de... é a alma, né? É a alma ali agindo. Agora, eu vou deixar minha alma agir ou eu vou agir conforme os frutos que eu tenho, né? Então, controle, né? Não se turba os vossos corações, de novo, né? Não é um conselho, é um imperativo para você, né?
treine uma criança. Glória a Deus. Vamos lá. É com isso que estamos realmente lidando aqui, crescendo. Os mesmos princípios usados para o treinamento infantil se aplicam aqui. A maioria de nós nunca deixou de fazer o que nos apetecia quando criança, mas não precisa ser assim. Veja as crianças, por exemplo, damos a eles certas responsabilidades e eles a cumprem. Nós não nos importamos se eles se sentem vontade de fazê-los ou não. Há algumas coisas que você apenas tem que fazer. Você só tem responsabilidades. Eu ensino isso aos meus filhos. Adotamos essa atitude no que diz respeito ao trabalho. Temos que nos levantar e ir trabalhar. Há outras coisas que temos que fazer. Pagar imposto, obedecer à lei, pagar as nossas contas, etc. Mas, em nosso relacionamento com o Senhor, voltamos a ser como crianças de várias maneiras. Você não se sente feliz? Bem, cresça. Quem se importa com o que você sente? Pare de se importar com o que você sente, você é um abençoado. Você tem a alegria do Senhor dentro de você. Você pode escolher ser feliz se quiser ser feliz. Você pode escolher ser abençoado. Você pode escolher ficar entusiasmado com o Senhor se quiser. Algumas pessoas podem estar pensando, agora, espere um minuto. Você não conhece minha situação. Eu concordo com o que você está dizendo, mas às vezes você simplesmente não consegue superar. Bem, novamente, você está colocando sua experiência, seus sentimentos naturais, acima do que a palavra de Deus diz. Deus nos deu uma ordem para não deixar nosso coração desanimar, para não deixá-lo ser perturbado. Você pode fazer sim. Deus seria injusto se nos mandasse fazer algo que não temos o poder de fazer. Em Deuteronômio 28, 45 e 47, o Senhor diz que estava fazendo julgamento sobre os filhos de Israel, porque não servisse ao Senhor teu Deus com alegria e com alegria de coração. Pela mudança de todas as coisas, ele os responsabilizou por suas emoções. Em João 16,33, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Neste versículo, Jesus deixa claro que seu mandamento é ter bom ânimo e não era apenas para os bons tempos, mas mesmo na tribulação, tenha bom ânimo. Você pode e deve controlar suas emoções. Então, como o Tito ele falou, né? Treine uma criança. Né? Como você treina uma criança? É como você vai treinar a nós mesmos, né? Porque aqui temos que nos levantar e trabalhar. A gente fala para a criança, né? A gente fala assim também, como 2 Tessalonicenses 3,10. Se você não trabalha, você não come. Você não vai educando a criança desse jeito? É assim que nós temos que agir conosco também, nos colocando diante de Deus. Nós somos para Deus como uma criança espiritual. Nós não sabemos fazer nada, então eu vou me abrir a Ele para Ele me direcionar. Né? Então, como Ele falou, não turbe o seu coração. Na hora da dificuldade, vem a mim que eu te dou a direção, a proteção e resolvo o seu problema. Né? É assim que a gente deve... Você pode e deve controlar as suas emoções. Então, o seu inimigo é a sua emoção, porque ela está na sua alma. Não. E a sua alma é a sua parte mais descontrolada. Né? A Joyce Meyer falou, né? Que a batalha maior está na nossa mente. Está na nossa mente. A batalha espiritual. Então, vamos encerrar? Vamos. Agradecer então a Deus por esses momentos, pelas lições, que tu, Senhor, possa colocar profundamente enraizado em nossos corações, para que saibamos o que fazer nas horas da dificuldade. Sabemos que tu está lá para nos dar a mão e sabemos a direção que devemos seguir. Pois tu falou, entre a vida e a morte, escolha a vida. Agradecendo o Espírito Santo por estar conosco e viver em nós. Que a paz de Jesus esteja hoje e sempre conosco. Amém. Amém.